você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Bentinho, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. E agora que se apresente o advogado de acusação. Boa tarde. A Capitula, desde muito cedo, ela sempre foi boa em manipular as pessoas. Ela sempre foi boa em... Ela sempre teve um jeito de convencer as pessoas a fazer o que ela queria. Não importava o que fosse, ela sempre fazia o que ela queria, ela era dona da situação. E desde pequeno, o Bentinho sempre foi muito manipulado por ela. Sempre. Esta moça aqui, que está à vossa frente, ela sempre teve o que queria e desde pequena sonha em ser rica. E este pobre moço, que foi chifrado, teve sua honra e sua vida dizimada do meio da sociedade, ficou conhecido como um nada. Esta moça aqui é a culpada de tudo. Traiu ele com seu melhor amigo Escobar. Protesto, meritíssima. Essa advogada está difamando a minha cliente. Protesto negado. A semelhança entre Ezequiel e Escobar sempre foi atida com naturalidade por José Dias. Escobar não é pai dessa criança. Essa criança é filha de Bentinho, com a minha cliente, que é uma pessoa de bem. A minha cliente, o próprio Bentinho, confessa que suas ideias são lunáticas, alucinógenas. O próprio Bentinho confessa. Bentinho tem visões, ouve vozes. Ele não pode ser levado em consideração. Ele não pode ter a sua palavra levada em consideração. Eu protesto. E o dia do velório de Escobar? E os olhos dela de tristeza, retratando mais tristeza do que a própria esposa de Escobar? Vocês acham que isso é uma coisa normal? Ela não estava conseguindo segurar a sua tristeza. Protesto, meritíssimo. Protesto negado. Ela está difamando mais uma vez a minha cliente. Não estou difamando. Estou retratando os fatos que aconteceram no velório de Escobar. Vamos avaliar a imagem desta pessoa perante o cadáver dele. Capitu era amiga de Escobar, conhecia-o desde a época em que ele convivia com seu amigo. Eles eram amigos de infância. Nada mais natural, senhores, do que Capitu sentir tristeza no velório de Escobar. Principalmente ele como sendo uma pessoa querida de sua família. Eu protesto, pois não é normal uma amiga sentir mais do que a própria esposa. Os olhos dela, as lágrimas dela, ela não estava conseguindo segurar. Protesto. Isso só significa que a esposa dele não o amava de verdade. Isso significa que esta pessoa é uma safada e traiu o marido dela com o Escobar. Isso só significa que você está caluniando a minha cliente e você vai ser processada. Parou. Não há nenhuma prova de que Capitu tenha traído. Não há nenhum testemunho, nem um flagrante. O filho de Capitu, com Bentinho, tinha características de imitar todos da família. E o Escobar era muito amigo da família. Então ela podia ter a característica de imitar o Escobar. Já de antemão, adianto que trarei aqui no final deste julgamento uma pessoa, uma testemunha, que provará que Capitu traiu Bentinho. A própria advogada de defesa disse que Capitu é misteriosa. Eu confirmo com toda a certeza que Capitu é misteriosa e dissimuladora. Como a Crisa disse, no velório de Escobar, Capitu, apesar de não ser a esposa, estava sofrendo, estava com ar, com expressões de dores maiores que a própria esposa de Escobar. E como posso dizer, com aqueles olhos arrebatadores de ressaca. Eu protesto. O olhar de Capitu transparecia sua preocupação com a sua amiga, que estava sozinha com o filho para criar. Capitu
se expressava nitidamente para com Escobar, não com Sancho. Inclusive, ela para em um momento e apenas observa Escobar. Nada mais. Protesto. Ela estava numa posição que estava com o objetivo de oferecer ajuda à sua amiga Sancha. Mais uma vez repito, ela não transparecia em nenhum momento, ou melhor, ela transparecia em algum momento, sim, preocupação com sua amiga Sancha, mas principalmente tristeza e uma expressão de dor, principalmente para com Escobar, que com Sancha. Protesto. Primeiramente, eu queria dizer aos senhores júris que a história que todos vocês, que todos nós conhecemos, é uma história tendenciosa para o lado de Bentinho. A história que nós conhecemos é narrada por Bentinho e ele crê, ele acredita piamente que ele foi traído pela minha cliente. Ele acredita, e como ele acredita, ele contou essa história de maneira tendenciosa, de maneira a fazer com que a gente, com que o leitor preste atenção para esse lado e não e crer nisso. Não, a gente consegue até acreditar, mas quem consegue analisar a história a fundo consegue perceber. Bentinho, reafirmo, tinha problemas mentais sérios, ouvia vozes e via vultos, principalmente pelo seu momento após a morte de Capitu, solitário. A partir desse momento ele começou a se fechar e começou a ter delírios. Essa é um dos meus principais argumentos. E eu também afirmo que a minha testemunha virá para mudar todo o rumo desse júri. O Bentinho sempre foi mimado, porque ele sempre foi o filho único da família. Ele não aceitava um não. Ele sempre foi o filho que a mãe quis bem. E aí, quando o Capitu deixou transparecer que não gostava mais dele, ele começou a transformar o seu amor em raiva, a transformar o seu amor em outro sentimento. E por isso criou essa história. Criou essa história falsa, para que todos nós acreditemos que Capitu o traiu. E eu reafirmo, Capitu não o traiu. Protesto. Protesto concebido. Em nenhum momento você pode afirmar que a história que Bentinho criou é falsa. Ele não ganharia nada inventando histórias dele. Dom Casmurro sempre afirmou que o livro era feito de suas lembranças, de suas memórias. Nunca foi dito que Bentinho possuía alguma doença ou que Bentinho via alguma coisa. Isso são suspeitas de leitor. Está aberta a sessão de perguntas para a vítima. A primeira coisa que eu queria saber de você, como é seu nome? Bento Santiago. Senhor Bento Santiago, por que você afirma com tanta certeza que Capitu lhe traiu e que o fruto dessa traição foi seu filho Ezequiel? Porque Ezequiel parecia muito com Escobar. Mas, desde sempre, você sabia, como afirmou a minha advogada Glícia, que Ezequiel tinha os cacuete de imitar as outras pessoas da família, principalmente as pessoas mais próximas e as pessoas que ele considerava de influência. Por que você afirma que Ezequiel é filho de Escobar? Eu queria que você respondesse novamente. Ezequiel parece muito com Escobar. Não dá. Não dá para esconder
Você tem problemas. Você tem problemas. Você está rindo. Você está rindo no julgamento. Você não leva a sério. Leve esse julgamento a sério. Parou, sai fora. Pra quem não sabe, Escobar, Bentinho e Capitu se conhecem desde a adolescência. Porque Escobar ajudou Bentinho a fugir do seminário. Escobar e Bentinho eram amigos do seminário e os dois não tinham vocação para padre. Tanto é que os dois fugiram do seminário e Escobar ajudou Bentinho a conquistar o coração de Capitu. Capitu, como era a sua relação com Escobar? Desde quando você o conheceu? Conheci ele na adolescência. Ela tá chorando. Chora de alegria, Ela tá chorando. Eu conheci ele na adolescência. A gente não era tão próximo. Eram as brigas. Intrigas, segredos de nós dois. Não tem mais clima. Chegou ao fim. E a culpa não foi sua. A amizade deles chegou ao fim por culpa única e exclusivamente de Bentinho. Bentinho, o rapaz que dizimou o coração de Capitu. Eu queria que os senhores jurados ouvissem e prestassem bem atenção. Nós queremos colocar para vocês que Capitu não traiu. Capitu não traiu. Não traiu. Grava. Isso é, fala aí, Nara. Nara, tu nega o protesto deles, viu, Nara? Se tu negar, mesmo assim eu vou protestar. Não pode, meu querido. Você vai preso. Isso é desacato à autoridade, meu amor. Você não é a juíza! Mas a Nara é, meu Ei, querido. para aí, Eu para aí. conheço Calma aí, as calma aí, leis. para aí, para Eu aí. sei que eu posso Eu ser sou advogado! Para aí, velho. Abestada! Advogado de quê? Ai, que coisa Bora, é sério, é Ei, sério. porra, já Bora, voltou de novo, Promover uma Bora, discussão bora. de alto nível. Não vamos nos Você, rebaixar amor, não tá a fazendo sua isso. índole. Parou. Com essa roupa, como é que um advogado se Meu trata querido, desse eu sou jeito? advogada aqui. Parou. Escobar deu por 2 vezes uma grande e evidente suspeita de infidelidade para com a sua esposa. Enquanto o advogado de defesa Protesto! Thiago Protesto! Protesto negado. Iago falava que os trajes da advogada de ataque Ingrid eram indecentes, Escobar gritou: gostosa, gostosa, Protesto! Eu protesto. Protesto aceito. Eu quero falar. O caso aqui é a Capitu ter traído o Bentinho. E ela não traiu. E todo homem vê quando uma mulher é gostosa. Protesto. Todo homem olha. Não apenas Escobar, como também Bentinho, como também o segurança, principalmente o segurança. O júri tem um homem e ele pode me afirmar. eu queria comer advogado. Essa juíza não sabe julgar. Eu vou entrar agora com um pedido de anulação desse julgamento. Essa juíza nem silêncio no tribunal sabe pedir. Eu estou entrando no Ministério Público com um pedido de anulação desse julgamento. Você é tendenciosa e você nega os meus protestos. a juíza aqui, porra. Porra. Não, sai fora. Não, ele tem que prender. Prende. Mesmo me prendendo, a verdade virá à tona. Chega, esse julgamento já foi longe demais. Chegou a hora de eu ir buscar a opinião dos júris.